Salve, galerinha misteriosa do YouTube! Contem pra mim como vocês estão. Eu estou muito bem, é claro. Por quê? Porque eu estou aqui novamente com vocês para mais um papo criminal e muito sinistro. Gente, hoje nós vamos falar sobre um serial killer, tá? Que matou 10 pessoas entre os anos de 1964 e 1973. 3 dessas 10 vítimas eram da própria família dele. Nós estamos falando de Edmund Emil Kemper III, mais conhecido como Ed Kemper. Ele também foi personagem de uma série apresentada na Netflix chamada Mindhunter. Esse homem extremamente perigoso, além de um assassino muito violento, estuprador, ele também é necrófilo, tá? Ou seja, ele matava as suas vítimas e, na maioria das vezes, os estupros ocorriam após a morte das vítimas. E uma dessas mulheres, pessoal, foi a própria mãe dele. Inclusive, ele arrancou a cabeça dela e teve relações sexuais com essa cabeça. Teve uma outra vítima também, que nós já vamos conversar a respeito dela, que ele também arrancou a cabeça dessa mulher, deixou esse membro guardado dentro do seu guarda-roupa por alguns dias para que ele pudesse então repetir esse ato macabro. Hoje ele está com 74 anos, ele está preso numa prisão de segurança máxima, tá? Na Califórnia. Ele pediu a pena de morte, mas não foi aceito, porque naquele ano, em 1973, a Califórnia então tinha extinguido a pena de morte. Muitas pessoas da família dele exigem vingança até hoje. Ele já teve o direito a sair da cadeia para conseguir aí a sua condicional, mas ele disse que está muito feliz aonde ele está. Inclusive, ele próprio se entregou para a polícia após matar a sua mãe e a amiga dela. É uma história bem macabra, bem sinistra mesmo. Quanto mais eu estudo esses casos para apresentar aqui no canal, mas eu vejo que a maldade humana, quando quer, ela não tem limites. Na minha opinião, gente, sem mentira nenhuma, esses personagens aí mais aterrorizantes de filmes de terror ficam no chinelo perto desse homem. Vamos conhecer um pouquinho então a história de Ed Kemper. Então fiquem comigo até o final do vídeo. Se gostarem, é claro, deixem um like, se inscrevam em nosso canal. Isso é muito importante para nós. Agora vamos deixar de papo furado e vamos conhecer a história de Ed Kemper. Vlad, é contigo. Solta a vinheta. District 1, be advised. Incoming 911 callers are reporting numerous Code 6 parties racing. Dispatch 2 Echo 12, we're moving the quadrant. We're going to focus on the north side of his last known 20. Pessoal, também quero deixar aqui um grande abraço ao Renato. Quero recomendar o canal Casos Sobrenatural Barcarena Pará. Para quem gosta aí de locais abandonados, locais assombrados, eles fazem um trabalho ali bem legal de detectorismo, tá? Então recomendo muito para vocês. Quero deixar um abraço aqui pro Renato, tá bom, Renato, que me procurou pra gente fazer essa parceria aí bem legal. Gostei bastante do teu canal e tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Pode contar com a gente aqui também. Edmund Emil Kemper III nasceu em Burbank, na Califórnia, no dia 18 de dezembro de 1948. Ele era filho de Clarnell Elizabeth Stage e Edmund Emil Kemper II. O Ed Kemper ele teve uma infância muito conturbada. Seus pais se divorciaram, quando ele era muito jovem, e o Kemper se mudou para Montana com sua mãe e com as suas irmãs. Na verdade, ele era o filho do meio. Ele tinha duas irmãs, a mais velha se chamava Susan, era 5 anos mais velha do que ele, e a irmã mais nova se chamava Eileen e tinha 2 anos a menos do que ele. Por ser o filho do meio, pessoal, o único menino, as pessoas até achavam estranho a forma como a mãe tratava esse filho, porque isso foi comprovado, foi afirmado, na verdade, por uma das irmãs que, em depoimento, quando ela participou do julgamento dele, ela fez algumas gravações em fita para um dos psiquiatras que acompanharam o Ed Kemper. Esse psiquiatra se chamava Donald Lund. E ela confirmou para ele ali que realmente o comportamento da Clarnell, que era a mãe deles,
era um comportamento muito diferenciado para o Ed. Ele não foi um filho planejado. Quando ela descobriu a gravidez, ela ficou muito revoltada, ela não queria aquele filho. Tanto ela quanto o esposo, eles estavam num momento muito conturbado no casamento, já estavam para se separar, e essa gravidez, então, adiou um pouco os planos dele. Só que depois que o Ed nasceu, alguns anos depois, também nasceu a irmãzinha mais nova. Então, mesmo o casamento sendo muito conturbado, eles permaneceram juntos ainda por algum tempo. Mas o tratamento para o Ed sempre foi um tratamento muito complicado. A Clarnell, ela também era alcoólatra, isso foi confirmado pelas filhas, porque o próprio Ed Kemper, alguns anos mais tarde, quando ele já estava preso, ele confessou que ele mesmo se considerava um grande mentiroso, que ele conseguia enganar as pessoas e que ele fazia aquele papel muito bem. Agora, o relacionamento dele com a mãe era muito doentio, porque apesar dele ser um menino muito forte, ele já era muito alto, desde a sua tenra infância, porque o Ed Kemper, ele tem uma altura de 2,6 metros. Ele, com 9 anos de idade, ele já media 1,93 m. Então, ele sofria muito bullying também nas escolas. A própria mãe, segundo uma das irmãs, era uma das pessoas que mais humilhava ele, ridicularizava ele. Ele tinha um grande sonho de ser policial e ela disse que ele nunca iria conseguir ser nada na vida. Parece que ela não aceitou bem a separação e toda a raiva que ela sentia do marido, ela transferiu para ele, que era o único filho homem. O Ed também sempre falou que ele nunca foi desejado por ninguém da família. As únicas pessoas que pareciam ter algum tipo de sentimento bom com ele eram as próprias irmãs, principalmente a mais nova, a Eileen. Mesmo depois dele ter admitido tudo o que ele fez, e olha que não foi pouco, a gente já vai conversar sobre esses crimes, tá, pessoal? Que são crimes macabros, tá? Não são crimes comuns. Mesmo ele tendo feito tudo o que ele fez, inclusive com a própria mãe, as irmãs dizem que sentem pena dele por todo o sofrimento, rejeição, humilhação que ele teve na infância, principalmente vindo da própria mãe, e que elas acreditam que ele não é mau, ele é uma pessoa boa, que fez coisas ruins. Quando os pais do Ed se separaram, ele tinha ali mais ou menos entre 10 e 11 anos e ele foi então para Montana morar com a mãe e com as irmãs, e o pai ficou um tempo sozinho e logo depois ele acabou se casando e também teve um filho com essa mulher. Até esse filho hoje ele assumiu uma outra identidade por causa de problemas que ele teve na infância, na adolescência, quando a população local, as pessoas da escola sabiam que ele era irmão por parte de pai de um dos piores, né, de um dos mais cruéis serial killers da história. Eles tinham muito problema, eles sofriam muitas represálias. Então esse irmão também teve uma infância muito conturbada e ele culpa bastante o Ed Kemper por isso. Ele considera esse irmão um grande mentiroso, manipulador, e ele afirma que ele não é nem 30% daquilo que ele confessou ser. E ele disse que muitas pessoas da família sentem uma mágoa, uma raiva muito grande. Talvez até seja um dos motivos que o Ed não quis o direito de ter a sua liberdade condicional, porque ele teve esse direito, mas ele diz que está muito feliz na prisão, mas também pode ser por medo de alguma represária. Então, quando ele foi para Montana, ele já estava ali com cerca dos seus 11, 12 anos. E ali ele já começou a apresentar alguns comportamentos muito estranhos, que também causavam medo nas próprias irmãs, principalmente na Eileen, que era a irmã mais próxima dele. A Eileen, ela comentou que o Ed começou a ter alguns comportamentos bizarros, como por exemplo, ele gostava de pegar as bonecas que as irmãs tinham e ele gostava de cortar as partes do corpo dessas bonecas, principalmente as mãos e a cabeça. Nessa fase também, ali dos 11 anos, ele começou a maltratar animais, inclusive os gatos da própria família. Eu não sei se a Clarnell tinha conhecimento, mas a Eileen sabia do que ele fazia e parece que ela presenciou. Olha o que ele costumava fazer. Ele começou então a matar cães e gatos. O que ele fazia? Ele arrancava a cabeça desses animais, enterrava no quintal e depois de algum tempo ele começou a ter a curiosidade em saber como eles eram por dentro. Ele começou então a praticar, digamos assim,
a dissecação com esses animais. E teve um caso de um gatinho, um filhote, que ele pegou e enterrou ele vivo, deixou ele ali por alguns minutos e ficou curioso para saber se esse animal estava respirando ainda ou não. Então ele retirou esse animal da terra, viu que ele estava respirando e arrancou a cabeça desse gato. Então a irmã começou a ficar com bastante medo do comportamento dele. Ela também disse mais tarde para esse psiquiatra, o Dr. Donald, que teve um dia, o Ed ele estava brincando com uma arma. Eu não sei se essa arma era da mãe dele, não sei como ele conseguiu essa arma, isso não foi bem explicado. E ele começou a atirar com essa arma e ela disse que por muito pouco ela não foi acertada por um tiro na própria cabeça. Ela disse que se virou para ele muito assustada, perguntou o que ele estava tentando fazer e ele então teria pedido desculpas para ela de uma forma muito tranquila, porque ele achou que não havia mais balas, aquela arma, mas por muito pouco não atingiu a própria irmã. Nessa fase também, quando o Ed já estava um pouco mais velho, cerca ali dos seus 13, 14 anos, a mãe deles, por algum motivo, começou a ficar com medo da aproximação dele com as irmãs no sentido sexual. Eu não sei se ela observou algum olhar estranho, algum comportamento estranho, porque tem muitas coisas ali do relacionamento da Clarnell com o próprio Ed Kemper que é um mistério, porque muitas coisas ficou somente entre os dois. As irmãs também não sabiam 100% ali de tudo, porque em alguns momentos elas também não estavam em casa. Por algum motivo, a Clarnell cismou que ele poderia abusar sexualmente da irmã mais nova, e ela acabou então fazendo o quê? Colocando ele para dormir no porão da casa, e ao invés de ela dar uma cama para ele, ela deu um colchão muito mofado, muito fino, e fazia ele dormir naquele local sozinho. E ele começou então a criar uma raiva muito grande da mãe, só que ele não conseguia exteriorizar esse sentimento. Então, como ele mesmo disse, ele estava acumulando todo esse sentimento de fúria e ele acabou se tornando um monstro. Também ali na sua adolescência, o Ed ele começou a apresentar comportamentos muito paranoicos e muito inseguros, principalmente referente à sua masculinidade, de tanto que a sua mãe falava que ele nunca iria servir para nada, ele também se achava impotente, quesito ali sexualidade. Ele ainda não tinha tido a sua primeira relação sexual, ele estava ali com mais ou menos 13 para 14 anos, quando ele começou a ter esses sentimentos. Ele olhava as meninas, ele ficava encantado com a beleza feminina, porém ele disse que quando ele via uma mulher muito bonita, ele ficava extremamente nervoso, ele desejava muito ter um contato íntimo, mas de tão nervoso que ele ficava, somente com o pensamento de ter esse momento de intimidade com elas, que ele acabava vomitando. Então ele achava que ele nunca seria capaz de ter uma relação sexual, e isso estava atormentando ele diariamente, e são sentimentos paranoicos que ajudou muito a desenvolver o perfil psicopata que ele tem, porque ele é um psicopata. Ele nunca demonstrou nenhum tipo de arrependimento, nunca demonstrou em nenhum momento ter algum sentimento por essas pessoas que ele matou, e entre essas 10 pessoas que ele matou, pessoal, 3 foram da sua família. Ele matou os avós paternos e também matou a mãe. E a morte da mãe foi extremamente brutal, uma morte muito abusiva. Ele foi extremamente covarde. Nessa mesma época, ele confessou para Eileen, que era a irmã mais nova, que ele estava apaixonado pela sua professora de classe. Disse para ela que tinha muitos sonhos com essa mulher, que ele queria muito beijá-la, porém ele sabia que ele só conseguiria ter um beijo dessa mulher se ele então a matasse. Ele começou também a ter ideias de brincadeiras suicidas. A Eileen falou que ele queria muito brincar de câmara de gás. Ela disse que ele uma vez pediu para que eles fingissem que ele estava numa câmara de gás e que era para ela fingir que estava acionando um botão enquanto ele simulava a própria morte. Diz que acabou fazendo essa brincadeira uma única vez com ele, mas ela ficou com tanto medo da reação, da encenação dele, que a partir dali, que realmente viu que o irmão estava com alguns problemas mentais, porém a mãe nunca se interessou em levá-lo em nenhum psiquiatra, em nenhum psicólogo, também não sei se ele iria aceitar, mas a gente não sabe. Só que nessa fase dos 14 anos, ele e a Clarnell já estavam discutindo muito, porque chegou uma fase
que ele já estava respondendo bastante à mãe. Ele não batia nela, ele não a agredia fisicamente, mas ele também já não estava tão calado para as agressões verbais que ela falava. Então, ela falava e ele falava para ela também. Com 14 anos, o Ed e a Clarnell, eles tiveram uma discussão muito, muito feia. Eu não sei se nessa época a Susan já estava trabalhando, já tinha de repente até se casado, eu não sei, porque ela era 5 anos mais velha do que ele, e quase não há relatos da Susan nesse período, e sim da Eileen. Então eles tiveram essa briga, e o que aconteceu? O Ed acabou fugindo de casa e procurando pelo pai. Só que o pai, ele dizia para os amigos ali, amigos não porque ele quase não tinha amigos, mas para as pessoas mais próximas, ele dizia que ele tinha um bom relacionamento com o pai dele. Mas a irmã mais nova falou que isso era coisa da cabeça dele, que o pai nunca deu muita importância para ele, e ele teve uma grande frustração, porque quando ele chegou na casa do pai, ele não foi muito bem recebido por nenhum dos três, nem pelo irmão, por parte de pai, nem pela madrasta e nem pelo próprio pai, mas ele acabou ficando ali alguns dias, só que ele teve algumas desavenças com o irmão dele, e então o pai decidiu mandá-lo de volta para a casa da mãe. Ele disse que não voltaria, então ele teve a ideia, né, a péssima ideia de mandar o Ed para a casa dos seus pais, ou seja, dos avós paternos. E foi ali que ele cometeu então os primeiros assassinatos no ano de 1964. O avô dele se chamava Edmund Emil Kemper. A avó se chamava, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela, tá, pessoal? Me estiver errado. Maud Hugey Kemper. Ela tinha 66 anos na época em que ela foi assassinada e o avô tinha 72 anos. O Ed falou que o relacionamento dele com o avô não era dos piores, que ele até sentia que o avô, apesar de achar ele um cara muito estranho, porque assim, pessoal, pelo jeito, a família inteira achava ele um cara muito estranho. Agora, eu não sei se isso era da cabeça dele ou se realmente as pessoas viam nele algo diferente. Mas se alguém viu também, pelo jeito, ninguém tentou ajudá-lo. Então, ele ficou essa temporada na casa dos avós. Ele e a avó brigavam muito e o avô não se metia. Ele tinha um ressentimento do avô porque ele achava que o avô, por ser homem, deveria colocar a avó no lugar dela e não deixar ela tratar ele daquela forma. Eu sei que chegou o Natal e o avô deu para ele, então, um rifle para que ele pudesse caçar, pudesse se distrair, porque eles moravam ali numa espécie de sítio, era uma área mais rural. Então, o avô acabou dando para o próprio neto a arma que mataria ele mais tarde. Ele teve uma discussão muito grave com a avó. Ele tinha, nessa época, 15 para 16 anos, e no dia 27 de agosto de 1964, ele teve essa discussão muito séria com a avó, o avô não estava em casa, eles brigaram muito feio, ele acabou então, para não perder, digamos assim, a paciência com a avó, ele pegou o rifle e disse que iria caçar, só que segundo ele, a avó ficou perturbando ele pela janela da casa, começou a xingar ele acabou então ficando muito revoltado, ela mandou ele voltar e ele voltou. Quando a avó deu as costas para ele deu um tiro de rifle na cabeça dela, ela caiu de bruços, ele deu mais 2 tiros com esse rifle nas costas da própria avó. Não satisfeito, tá? A adrenalina dele, segundo ele, estava 1000. Ele pegou então uma faca e esfaqueou ela várias vezes. Depois dele ter feito tudo isso, ele pegou uma toalha, amarrou na cabeça da avó e foi puxando o corpo dela com essa toalha até chegar no quarto dele. Então, ele deixou um verdadeiro rastro de sangue dentro de casa. Ele pegou o rifle, saiu cerca de 20 minutos depois que ele fez tudo isso, e quando ele saiu, ele viu que o avô estava voltando. E quando o avô estava voltando, ele passou por ele como se nada tivesse acontecido. O avô também não percebeu nada de estranho, só que ele fez a mesma coisa, né? Da mesma forma covarde como ele matou a avó pelas costas, ele matou o avô também. Quando o avô deu as costas para ele então atirou com um rifle na cabeça do avô. Ele então pegou o avô, arrastou para a garagem e assim que ele cometeu todos esses crimes com os avós, que ele matou a avó com um tiro, esfaqueou a avó, o avô ele somente atirou, pelo que eu pesquisei, ele não fez outra atrocidade com o avô.
Depois de tudo isso, ele acabou então limpando a cena do crime com muita calma, pegou o telefone e ligou para a mãe dele, confessou tudo o que ele fez e a mãe dele então mandou que ele chamasse a polícia e se entregasse, e assim foi feito. Quando a polícia chegou, ele estava sentado próximo da porta da casa, numa escada que a casa tinha, e ele contou para a polícia tudo o que aconteceu. A polícia achou ele uma pessoa extremamente vazia, extremamente fria. Ele disse que matou a avó pelo simples fato de saber como era matar uma pessoa. Como ele já estava com sangue muito quente por causa da briga, aquela mesma sensação que ele tinha quando ele matava os animais, ele quis repetir com a avó. Então ele acabou matando pelo simples fato de ter o prazer de matar. E quando foi questionado por que ele matou o avô, ele disse que, na verdade, o avô foi morto porque ele teve pena do avô dele ver a situação da avó, ou seja, ele quis poupar o avô de ver o estado em que a esposa dele ficou depois de morta. Logo após os crimes, o Ed Kemper ele foi diagnosticado com esquizofrenia, o que mais tarde foi retificado, já que ele não apresentava alucinações ou dissociação da realidade. O seu quadro ele foi definido como um distúrbio de personalidade e ele foi diagnosticado também com uma inteligência acima do normal e um QI muito alto. Como eu falei para vocês, ele falou para a polícia que gostava muito de mentir, sabia fazer isso muito bem, e ele foi usado, pessoal, pelo FBI como uma fonte de pesquisas. Então, o próprio FBI utilizou a mente dele, por ser um homem muito inteligente. Eles queriam entender como a mente de um psicopata como ele funcionava, para que eles pudessem usar esse tipo de referência na pesquisa de identificação de outros criminosos que também agiam com linhas muito parecidas com a linha do Ed Kemper. Então, por esses próprios estudos que foram feitos, por todas essas informações que ele próprio acabou passando para o FBI, ele acabou sabendo muito mais do que ele deveria saber, e ele já tinha respostas prontas que ajudariam muito ele em qualquer situação. Ou seja, ele foi treinado, na minha opinião e na opinião de muitas pessoas, ele foi treinado, teve informações coletadas para ajudar o FBI, mas ele também, de certa forma, foi treinado, foi lapidado a saber responder o que seria melhor para ele. Em 1969, ele então acabou, com 18 anos nessa época, ele acabou saindo da prisão em liberdade condicional e voltou para a casa da mãe. Em 1972, 3 anos depois, ele foi considerado totalmente reabilitado, não sei como, e parece que a ficha dele criminal foi suspensa. Pelo menos foi essa a informação que eu tive nos sites americanos que eu pesquisei. Por que eu fui em sites americanos? Porque muitas vezes os sites de lá têm informações mais próximas da realidade por já ter sido um crime cometido no próprio país. Então, acabei pesquisando bastante por lá e essa informação que eu tenho. Então, nesse ano de 1972, ele já estava morando com a mãe, e parece que a própria Clarnell achou ele muito diferente. Achou que ele realmente estava mudado e que esse período que ele ficou preso, que ele ficou em tratamento psiquiátrico, teria feito muito bem para o filho. Só que, na verdade, isso tudo era uma farsa. Era um teatro muito bem montado, porque ele já saiu da cadeia com a ideia de fazer mais vítimas, tanto é que ele modificou o seu próprio carro, ele não mandou para nenhuma oficina, ele fez várias modificações no carro, que eu vou mostrar foto desse carro aqui para vocês. Ele modificou o porta-mala, ele fez um compartimento secreto, ele manipulou ali, ele modificou as portas para que as pessoas não pudessem abrir por dentro, para que as suas vítimas, então, não tivessem nenhuma linha de defesa. Conseguiu várias armas, entre rifle, revólveres, facas, e ele tinha um verdadeiro arsenal de armas dentro do próprio carro. Em nenhuma parada policial ele era pego, porque era muito bem escondido. Ele era um homem muito inteligente, como eu falei para vocês. Ele tinha um QI aproximadamente ali de 145, era um QI muito alto, e ele sabia muito bem usar sua inteligência, tanto é que ele conseguiu enganar alguns psiquiatras e alguns agentes do FBI altamente treinados. Ele era um homem que realmente sabia muito bem manipular as pessoas. No dia 7 de maio de 1972, o Ed Kemper ele dirigia sem rumo quando ele decidiu oferecer uma carona a 2 garotas que estavam passando juntas ali pela mesma estrada,
tá? Elas estavam indo até a Universidade de Stanford. Elas eram Mary Ann Peace e Anita Lucchesa, ambas na época com 18 anos, tá? O que as meninas nem desconfiavam era que o Ed já havia preparado tudo para o crime, inclusive modificou as portas do carro, como eu contei para vocês. Então, elas foram levadas, pessoal, para uma região de mata isolada. Lá, ele algemou a Mary, enquanto ele manteve a Anita no porta-malas do carro. Ele não estuprou elas, tá? Vivas. Ele deixou para fazer o estupro depois que ele matou. Ele matou as duas estrangulada, levou elas para casa no momento em que ele estava sozinho, colocou as duas totalmente nuas em cima da cama dele, em posições sexuais, tirou várias fotografias, manteve repetidamente relações sexuais com esses cadáveres. Depois ele acabou, então, esquartejando as duas, colocando elas dentro de sacos de lixo e descartando, então, os restos mortais em uma mata próxima de uma montanha. Mais tarde, naquele mesmo ano, no dia 14 de setembro de 1972, o Ed Kemper abordou uma adolescente de 15 anos chamada Aiko. Tá? Ela decidiu, na verdade, aceitar a carona dele. Ela estava esperando o ônibus, ela deveria ter ficado esperando o ônibus, mas enfim, ela não sabia que dentro daquele carro havia um monstro. Só que com a Aiko ele fez um pouco diferente com o que ele fez com as outras duas. Ele estuprou ela primeiro, depois ele matou ela sufocada, levou ela para casa, manteve também relações sexuais com o cadáver dela, fotografou ela nua, esquartejou, colocou o corpo dela dentro também de sacos de lixo e também descartou no mesmo local que ele já tinha descartado as suas duas primeiras vítimas, né? Sem seus avós, as duas primeiras vítimas ali, mulheres, meninas mais jovens que ele tinha abordado. Então, aquela rota ali para a universidade, para ele já era, digamos assim, um parque de diversões. Eu não sei se ele já visualizava essas vítimas, se ele já estava de olho nelas há algum tempo, ou se ele encontrava elas aleatoriamente e acabava pegando elas porque elas estavam naquele local, naquele momento. Então, ele conseguiu um adesivo da universidade para colocar no carro, como se ele fosse também um estudante. Ele conseguiu esse adesivo porque a mãe dele trabalhava nessa faculdade, então para ele não foi muito difícil. Então, como esse carro já tinha esse adesivo, as meninas se sentiam mais seguras em acabar aceitando carona, porque lá era uma prática comum, digamos assim. Então, elas acabavam aceitando e mal sabiam que estavam indo para o matadouro. Antes, pessoal, dele acabar descartando os restos, né, mortais da Aiko, ele acabou indo para um bar com o corpo dela dentro do porta-malas, bebeu muito, ficou rindo ali com algumas pessoas do bar e depois, então, acabou descartando o corpo dela também próximo da onde as outras estavam. No dia 7 de janeiro de 1973, o Ed Kemper, ele, então, atacou novamente. Dessa vez, ele abordou uma moça chamada Cynthia Shell. Na verdade, Cynthia era o nome dela, mas ela era muito conhecida por Cindy Shell. Ela também tinha 18 anos e ele seguiu praticamente ali o mesmo padrão. A Cindy, ela foi levada também para uma área de mata fechada, só que ela foi morta com um tiro de pistola. Ele também não estuprou ela com vida, ele matou primeiro e depois ele levou para casa para que ele pudesse manter relações sexuais com o cadáver dela. Só que quando ele chegou em casa, ele não contava com a presença da mãe. Então a mãe parece que iria sair mais tarde, demorou um pouco para sair. Não sei se ele passou pelas portas do fundo, se ele pulou a janela. Eu sei que ele arrastou o corpo da Cindy, né, acabou levando ela para o próprio quarto, escondeu dentro do armário, esperou que a mãe saísse, também fez as mesmas coisas, tirou a roupa dessa moça, fotografou ela também em posições ali sexuais, manteve relações com ela, levou ela para a banheira, manteve relações sexuais com ela também ali, desmembrou o corpo dela. Só que com a Cindy, ele teve um comportamento mais bizarro ainda do que ele teve com as outras, se é que é possível, mas foi, tá, pessoal? Ele acabou, então, decapitando essa moça, teve relações sexuais com a cabeça dela, só que, segundo ele achou ela muito bonita. Então, o que ele resolveu fazer? Ele ficou com a cabeça dela dentro de um saco de lixo por aproximadamente 3 a 5 dias dentro do guarda-roupa, para que ele pudesse ter novamente outras relações sexuais com a cabeça dessa vítima. Depois que ele se cansou, palavras dele, depois que ele se cansou dela, ele acabou então enterrando a cabeça no quintal
da própria casa, e ele teve uma atitude ali, digamos assim, muito sádica, né? Além de todas essas que ele já teve. Ele disse que a mãe dele gostava muito de ser admirada, que ela era uma mulher que gostava muito de ser o centro das atenções, e que ele sabia que a mãe gostava muito quando os homens, quando as pessoas admiravam ela pela beleza, pela inteligência. Então ele quis fazer uma homenagem para a mãe dele, tá? Uma homenagem. Ele pegou a cabeça dessa moça, enterrou no quintal com os olhos abertos, como se ela estivesse olhando para a janela do quarto da Clarnell. Ele disse que caiu muito bem aquela cena, já que ele sabia que a Cindy estava sempre observando a mãe dela com a cabeça enterrada em frente à janela do quarto da própria mãe. Olha como ele era sádico, né? Então tudo isso ele confessou uma calma muito grande para a polícia. Em 1973, então, a população já estava ali muito apavorada por causa desses acontecimentos, e a polícia então já estava traçando um perfil muito parecido com o de Ed Kemper, já desconfiando dele, mas não tiveram nenhuma prova. O carro dele, inclusive, foi parado numa blitz, a polícia revistou o carro dele, mas nada foi encontrado, até porque ele limpava muito bem a cena do crime e ele tinha esses compartimentos secretos que a polícia só acabou descobrindo depois, quando ele contou. Tem até uma foto de um detetive verificando o porta-mala desse carro, porque a coisa foi tão bem feita que nem a própria polícia, que era acostumada a achar compartimentos secretos em carros de criminosos, mesmo esses policiais não encontraram. Ele tinha um QI muito alto, infelizmente ele usou para o lado do mal. Então, em 1973, pessoal, em fevereiro desse ano, a polícia já estava desconfiada, pediu muito para as meninas só entrarem nos carros que tivessem o adesivo dessa universidade. Como eu falei para vocês, ele já tinha esse adesivo, então a situação ficou ainda pior. Quando a polícia questionou a respeito do adesivo, ele falou que ele tinha esse adesivo porque às vezes ele ia na universidade para buscar a mãe dele, o que não era mentira. Ele acabava tendo acesso livre, digamos assim, a esse local pela mãe trabalhar ali dentro. Então, era um álibi que ele tinha e realmente acabava funcionando. No ano de 1973, então, ele fez mais duas vítimas, Alice Ellen Liu, de 20 anos, e Rosalind Thorpe, de 23, tá? Elas foram, infelizmente, ali as próximas vítimas, tiveram ali um fim igual o das demais. Ele acabou matando elas também, por estrangulamento, não estuprou elas com vida, levou para casa, fez tudo o que ele já havia feito com as outras, desmembrou também o corpo delas e acabou jogando de um penhasco. Dessa vez parece que não foi numa mata, mas era tudo muito próximo. Tanto é que tem foto, eu vou até que mostrar para vocês uma foto dele com os agentes da polícia, aonde ele estava com uma forma ali muito tranquila, mostrando para o policial aonde ele tinha enterrado, aonde ele tinha jogado o corpo dessas meninas. Depois ele mostrou onde estava a cabeça também da Cynthia, que estava enterrada lá na casa dele. Na noite de 20 de abril de 1973, ele faz então a sua penúltima vítima, a sua própria mãe. Ele disse que a mãe chegou em casa muito alcoolizada, xingando muito ele. Ele disse que ela sempre gritou muito com ele, gostava de humilhar, e que aquela noite ele ficou parado olhando para ela por muito tempo. E ela falou para ele: o que você está fazendo aí parado me olhando? Você não tem mais o que fazer? E ele disse que tinha mais o que fazer. Deu as costas para ela, foi na cozinha, pegou uma faca e um martelo, voltou para o quarto. Ele deu uma surra muito violenta, ele espancou a mãe dele brutalmente com o martelo. Enquanto ele martelava o corpo inteiro da mãe, ele também a esquartejou. Para vocês terem uma ideia, ele cortou a laringe dela e arrancou a cabeça. Enquanto ele esfaqueava o restante do corpo, ele mantinha relações sexuais, fazia sexo oral com a cabeça da própria mãe. Ele disse que se satisfez ali por algum tempo. Quando ele se cansou disso, o que ele fez? Pegou a cabeça da mãe, pregou na parede e ficou cerca de 1 hora brincando de jogar dados. Depois que ele cansou também de jogar dados, ele disse que pegou, arrancou a língua da mãe dele, arrancou boa parte dos cabelos, quebrou o crânio dela inteiro e colocou, pessoal,
a parte do pescoço dela e a língua dentro de um triturador. Ele disse que o triturador enguiçou e que esse triturador teria enguiçado porque nem ele próprio teria aguentado o falatório daquela mulher. Ela passou a vida inteira falando, gritando com ele, que nem o triturador conseguiu dar conta da língua e da garganta da própria mãe. A foto dela, pessoal, eu vou deixar aqui na descrição. No nosso blog também a gente vai colocar essas fotos, porque são cenas muito fortes, tá? Tem fotos ali do corpo dela, do estado que ficou o corpo dela, e realmente é algo assim surreal. É inacreditável o que esse homem fez. Quando ele terminou de fazer tudo isso, ele limpou a cena do crime e ele acabou então ligando para uma amiga da mãe dele chamada Sally Hallett, de 59 anos. Ele convidou essa mulher para jantar e depois assistir um filme, e ela teve o mesmo final das outras mulheres. Ele acabou matando ela, tá? Ele acabou também esquartejando e mantendo relações sexuais também com esse cadáver. Depois que ele fez tudo isso, ele ligou para a polícia e se entregou. Ele falou para a polícia que ele matou a Sally depois que ele matou a mãe, mas que quando ele matou a mãe, algum tempo depois, toda a raiva que ele sentia já tinha acabado e que ele sabia que a partir daquele momento ele não queria fazer mais nenhuma vítima, ele queria ser julgado, ele queria ser condenado à pena de morte, mas como eu falei para vocês, ele não pôde porque a Califórnia tinha extinguido a pena de morte naquela época, então ele foi condenado a 8 prisões perpétuas consecutivas e ele está pagando até hoje nessa prisão de segurança máxima na Califórnia, a prisão, se eu não me engano, de Fonso, e ele disse que está muito feliz aonde ele está. Ele faz alguns trabalhos ali dentro, tá? Ele já ganhou 2 prêmios, parece, por contribuição, por bom comportamento. Ele virou uma espécie, não sei como, de celebridade, porque tem algumas fotos dele com policiais, com agentes do FBI, que sinceramente eu achei ele muito à vontade, achei os policiais rindo, como se ele fosse uma atração. Como vocês podem perceber nas fotos, ele é um homem extremamente alto e teve alguns momentos, pessoal, que até os próprios agentes do FBI ficaram com medo das entrevistas que eles tinham que fazer, porque eles eram colocados dentro de uma sala com um botão de pânico. E o Ed Kemper gostava muito de fazer, então, jogos mentais. Ele dizia que talvez não desse tempo deles apertarem o botão de pânico antes que ele cometesse alguma coisa. E isso ele fez com o psiquiatra dele, o Dr. Donald. O próprio psiquiatra falou que algumas vezes teve muito medo e que realmente ele estava certo. Ele apertou o botão de pânico e os policiais demoraram ali cerca de 7 minutos para chegar na sala. O agente também do FBI, chamado Robert Hessler, também teve mais ou menos a mesma sensação. O Ed Kemper, percebendo que ele estava com medo de ficar com ele ali dentro da sala, falou que até ele acionar o botão de pânico, muita coisa poderia acontecer e quando os policiais chegassem, a cabeça dele poderia estar em cima da mesa, olhando para eles. Isso é uma frase assustadora, né? Parece que o Ed Kemper começou a rir. O Robert também, para tentar disfarçar o medo que já era visível, acionou o botão de pânico, que eu não sei se estava com algum problema, se os policiais não escutaram. Eu sei que esses homens demoraram 30 minutos para chegar na sala, então ele não foi morto porque o homem realmente não quis matar. O Ed Kemper não matou porque não quis, porque parece que nem com a algema ele estava, então eu não sei como é que funcionava também essa sala. Ele disse, eu tenho o dobro do seu peso e sou bem mais alto do que você. Eu poderia facilmente arrancar sua cabeça. Olha a frase que esse homem disse. A família do Ed Kemper se distanciou totalmente dele, a gente não tem muitas informações a respeito. A Susan, ela morreu em 2014, aos 70 anos, e a Eileen não se sabe exatamente aonde ela está. Esse irmão, por parte de pai, hoje ele adotou um nome falso, ele se chama David Weber. Ele disse em algumas entrevistas que ele tem muito medo que um dia o Ed Kemper mude de ideia e queira sua liberdade condicional. Ele tem medo dele vir atrás da família e também tem medo de que outros parentes também possam ser presos, porque ele disse que tem muitas pessoas ali que são parentes próximos dos avós paternos, que nunca o perdoaram. O pai do Ed Kemper morreu com muita raiva, morreu realmente e nunca mais quis saber do filho, já não gostava muito dele. Depois disso tudo, realmente acabou para ele. E o pai dele acabou morrendo, então, em 1985. Como eu falei para vocês, ele é um homem, um serial killer muito conhecido, muito temido. Ele foi
Então, um dos personagens ali principais dessa série da Netflix que eu mencionei para vocês, se eu não me engano, o nome era Mindhunter, e o ator, inclusive Cameron Brighton, ele foi indicado ao Emmy de melhor ator convidado pela atuação interpretando o Kemper. Eles ficaram muito parecidos, tá, pessoal? Então, assim, é uma história que eu não sabia desses detalhes, fiquei extremamente chocada como uma pessoa, se é que eu posso chamar ele assim, pôde fazer tantas atrocidades, tantos atos de um sadismo indescritível, não só com a própria mãe, mas também com as outras vítimas, principalmente ali a Cindy, né, o que ele fez ali, guardar a cabeça dela por alguns dias no armário, enterrar no quintal. Então ele é uma pessoa totalmente pervertida que, na minha opinião, deve continuar preso, não deve sair. Não sei como foi dado esse consentimento para ele sair em liberdade condicional, ainda bem que ele não aceitou. Então, assim, pessoal, essa foi a nossa história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui no vídeo o comentário de vocês, que isso é muito importante para nós. Quero agradecer imensamente os novos inscritos, tá? Vocês estão nos ajudando muito mesmo, tá bom, pessoal? O canal tá crescendo e eu devo tudo isso a vocês, tá bom? Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau. District 1, be advised. Incoming 911 callers are reporting numerous Code 6 parties racing. Dispatch 2 Echo 12, we're moving the quadrant. We're going to focus on the north side of his last known 20.